Familiar é mesmo para você? Com essa tabela aqui do nosso escritório, você vai conseguir descobrir colocando a sua realidade de acordo com o seu patrimônio. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um patrimônio, vamos supor aqui, no total, vamos colocar 2 milhões, você coloca também sua renda familiar aqui. Essa calculadora ela vai ser integrada com o seu estado, no lugar onde você mora, e ela vai calcular automaticamente todos os custos, né? Tanto tabela mínima de honorários da OAB, como também com base se você tem imóvel para locação, se tem filhos, vai mostrar os impostos atrelados ao seu estado que você escolheu e o seu patrimônio. Então você vai basicamente colocar as informações aqui em relação a tudo, tá? Os seus dados pessoais. Vou botar do escritório, do atendimento do escritório, o e-mail, e você conclui. O que acontece aqui? Ela vai gerar um resultado automático se compensa a holding familiar para você, né? Nesse caso, você estando em São Paulo, tendo um patrimônio nesse exemplo de 2 milhões, vai trazer uma economia mínima para a família de 216 mil reais. Pessoal, você nunca vai ver nenhum vídeo tão prático, tão assim direto ao ponto, de acordo com a sua realidade, assim como esse simulador que a gente criou aqui no escritório, integrado com inteligência artificial, tá? Então você consegue saber aqui que mostra que você pode economizar 260 mil reais quando comparado com o custo do inventário, tá bom? Doação em vida, se você vai fazer uma doação em vida, você vai pagar algo em torno de 90 mil, muito caro, e aqui você economiza 216 mil reais com o inventário. Esse aqui é economia mínima, tá? Economia mínima, tá bom? Então a gente tem um método Legado 80, onde você consegue economizar no mínimo 80% quando comparado com o tradicional inventário. Além aqui, você tem imóveis de locação, então você tem 27,5% de imposto, você vai pagar 11,14,5% no máximo. Então ele mostra aqui que você tem filho, você pode se beneficiar, custo de manutenção aproximado de uma holding familiar. Então você consegue aqui verificar e entender melhor o seu resultado. Você é direcionado para o atendimento no escritório e você pode entender e tratar com o especialista lá no escritório a respeito especificamente do que deu no seu resultado, tá bom? Então você consegue aqui, você pode me seguir no Instagram também, vamos ver outras alternativas. Ah, não, Olavo, mas eu tenho um total de patrimônio com a casa, empresa, tudo mais, eu tenho 500 mil reais, mas tenho uma renda elevada por sua vez, né? Colocando aqui valores maiores, tá? Mas eu estou no Rio de Janeiro, não tenho imóvel para locação e não tenho filho. A road é para mim? Sim, porque nessa parte de filhos não tem nada a ver, pelo fato de que você pode deixar para seus pais ou para quem você quiser, né? Parente, esposa, enfim, o que for decidido ali de acordo com uma série de fatores. Um patrimônio de 500 mil reais pode não valer a pena uma holding para você, de acordo com o estado que você tá bom? Pode não valer a pena, você vai colocar a sua idade também, né? Coloca os dados completos, e-mail, e finalmente aqui vai apresentar se é realmente para você. Então aqui, por exemplo, um patrimônio de 500 mil reais, um patrimônio menor estando no Rio de Janeiro, ainda talvez não seja para você uma holding familiar, tá? Então o que acontece aqui, porque você está tendo uma economia de 68 mil. Ainda está tendo uma holding economia? Está tendo sim, mas existe aqueles custos, pode ter um custo ali da manutenção da holding de 150 aproximado, igual no anterior, que pode ao longo prazo não compensar, mas de acordo com a sua idade, tá bom? Então aqui está dizendo que a holding ainda não é para você, mas existem alternativas. Aí como ela é integrada, inclusive com inteligência artificial, ela vai mostrar que para você ela já vai te dar algumas alternativas. Ó, o testamento, ele vai te falar que você pode fazer uma doação em vida com reserva de usufruto, porque o seu patrimônio é menor, um seguro de vida, um plano de previdência privada específico. Que plano de previdência? Pode ter o VGBL, tá? Sou especialista em investimento, planejador financeiro, entendo essa parte do que seria uma previdência privada. Então, a depender do que é direcionado para a pessoa pode ser atendido, entender melhor resultado com o especialista no escritório ou dar continuidade, às vezes, dependendo da situação, até com um atendimento comigo mesmo. Se quiser mais informações, vai me seguir no Instagram. Vamos colocar uma simulação mais dentro às vezes, da realidade de muitas pessoas. Ah, não, tenho 900 mil reais, é um patrimônio total, ou não, patrimônio maior, vou colocar 9 milhões, e uma renda familiar, colocando meio alto aqui, 20 mil, 9 milhões, mas estou na Bahia, tenho imóveis, mas não tenho filhos. Então ele vai te dar um resultado também, tá? Vamos reduzir uma idade aqui. O seu e-mail, pronto, vai te dar mais um resultado, vai gerar com base nos seus dados. Então, nossa, olha aqui, economia de uma holding mais de 1 milhão. Compensa ter uma holding nesse caso? Pô, com certeza, né? Nesse caso compensa bastante ter uma holding familiar. Geralmente vai dar ali, quando a pessoa tem um patrimônio de 800 mil para cima, já vai estar compensando uma holding familiar, tá? A menos que a pessoa tenha um patrimônio menor, mas uma idade muito avançada. Aí ainda assim compensa uma holding também.
Então vai depender bastante. Então essa economia aqui é absurda, porque o inventário é muito caro, 1,5 milhão praticamente, doação em vida, mais de meio milhão. Né? Então uma economia com uma holding no final das contas, com tributo, com imposto, com tudo, né? Ela vai trazer uma economia de mais de 1 milhão quando comparado com o inventário. Então de longe aqui está dizendo que é o mais vantajoso e você pode ter uma perda de até 30% afetando seu futuro financeiro. Né? Como se você não tiver uma holding, ele demonstra aqui. De novo, economia, colocação, custo de manutenção, e explica o método legado 80, que é a chave, né, que a gente utiliza o método legado 80, onde você tem uma economia mínima de 80% quando se comparado ao inventário. Ó, esse caso aqui, ele está tendo uma economia mais de 80%. Então, geralmente, que a gente entrega hold aqui, o cliente tem uma economia mínima de 80%, alguns 85%, a maioria 90 e pouco, tá? A maioria 90 e poucos por cento. Teve um cliente que eu entreguei ontem que 96%, alto, uma economia de 96%, uma economia boa. Ah, mas eu quero saber mais informações, quero entender melhor meu resultado. Então aqui você é direcionado automaticamente para falar. Também já diz que o seu resultado deu positivo, você fala com um especialista lá do escritório, tá bom? E aí vai te explicar mais detalhes. Para atender esse custo de especialista do escritório, é só para entender o seu resultado, tá bom? Não é um atendimento advocatício para dar sequência, é para você entender o seu resultado e tirar suas dúvidas que porventura você tem. Esse atendimento, para explicar esse seu resultado aqui, ele não tem custo nenhum, ele vai explicar o resultado de acordo com a peculiaridade das informações que você colocou aqui, tá? É um atendimento inicial ali para te explicar mais detalhes. E se você quiser mais informações também, pode entrar no meu site, olaferenchites.com, ele vai mostrar mais informações sobre o escritório também, como pode te atender da melhor maneira possível, especificamente aos temas relativos à holding familiar, tá? Então, um prazer falar com vocês, muito obrigado, tenha um bom dia.